relação ao jogo. Boa noite, Ranieri. Boa noite. O jogo, principalmente depois da expulsão do João, tomou um rumo que está até surpreendente em algumas situações. Sem a bola nós marcamos muito bem, fizemos o nosso papel das 2 linhas de 4 mais 1 na frente e suportamos bem toda a pressão, principalmente no primeiro tempo. Vamos lá. E com a bola a gente jogou muito, parecia que estava igual depois da expulsão, pela desenvoltura, pela personalidade, por acreditar que dava para jogar. Eu poderia, logo depois da expulsão, poderia ter escolhido ou o Pipico ou o Ceará para modificar, mas tive a frieza e a tranquilidade de enxergar que o Ceará estava muito bem no processo com a bola. Então, por isso a manutenção do mesmo, até mesmo depois do intervalo, que também poderia se fechar mais um pouquinho, mas a imposição que nós tínhamos com a bola foi muito positiva, mesmo estando com a menos. E isso foi uma vertente. É claro que com a mais o Retrô ia criar as oportunidades que criaram, iam jogar nossas 2 linhas lá para trás, e assim foi feito, né? Eu acho o resultado, eu tenho que puxar para o meu lado, eu achei um pecado pelo esforço dos meninos, pela dedicação. Não podia ter tomado o gol da forma como tomamos, até porque eu aumentei a estatura da bola aérea, coloquei mais um zagueiro justamente para bloquear aquilo ali, mas entendo que também teve a imposição e a busca do Retrô pelo resultado, e a minha análise é muito em cima disso. Eu só tenho que valorizar e enaltecer a entrega que meus jogadores tiveram. Isso aí eu tenho que valorizar muito. O que falar do próximo jogo, né? Você vai ter uma sequência, continuando uma sequência difícil. Começou lá em Maceió contra o CRB, veio para esse jogo de hoje, e você vai o time vai enfrentar uma viagem muito longa até enfrentar o Democrata de Governador Valadares. O que trazer desse jogo de hoje para levar para lá, o que corrigir? Como é que você pode falar sobre isso? Levar o que eu vi agora ali no vestiário, levar o sentimento de tristeza por não ter conseguido ficar até o final com o placar de vitória, mas levar a entrega, a dedicação, o comprometimento que se teve nessa partida. Então é pensar dessa forma. Para vocês terem noção, a viagem começa agora às 2h30 da manhã e seguimos lá para Governador Valadares, mas isso não é bengala. É só para se ter o entendimento do sacrifício que vai se fazer para justamente chegar lá, respeitando, é claro, a equipe do Democrata, chegar lá e fazer o processo que nós temos que fazer o resultado que nós temos que fazer e trazer a classificação. Ranieri, você hoje optou pelo Michael no gol. O que você achou da resposta dele? E tem sequência? Sim. Michael já era esperado, quem convive no dia a dia. A opção de substituição do Michael pelo Geazi, eu fui coerente em tudo que eu pude ser com o Geazi, assim como eu fui com o próprio Inácio também lá atrás. E o Michael estava pedindo passagem e precisávamos desse reforço ali a nível de confiança, a nível de postura. É um cara que orienta, que tem uma liderança interessante. Então, por isso a escolha do mesmo. O mesmo correspondeu de uma forma muito positiva, não precisa nem falar. E vai sim ganhar a continuidade que ele merece. Professor, boa noite. No dado momento do jogo, acho que a discussão foi por volta dos 30 minutos do primeiro tempo. O Retrô tinha um volume maior, tinha um controle maior do jogo. E até uma maneira interessante, depois da expulsão, só terminou o primeiro tempo com maior volume, acima, melhor do que o Retrô. Queria que o senhor pudesse, no teu entendimento, por que isso aconteceu, o primeiro ponto. E na segunda etapa, o senhor até chegou a falar, mas a gente não estava acompanhando, explicar o motivo de segurar mais um pouco a saída do Pipico para recompor mais atrás, se o senhor puder explicar novamente e detalhar essa questão da logística para o Governador Valadares. Em relação ao porquê a melhora depois da expulsão, é chamar a responsabilidade para si, sabe? Eu cobrei isso eles no intervalo. Por que não tem essa tomada de decisão com um jogo igual, com números iguais de atletas? Então, precisou entrar numa situação de desequilíbrio para se gerar uma confiança. Não, eu tenho que jogar, vou criar linhas de passe, vou fazer o processo evolutivo. E ainda tivemos a chance com o Maranhão ali no final do primeiro tempo de fazer o 2-0, talvez aquilo ali determinasse.
né? Então a imposição e a melhora depois da expulsão eu levo em consideração isso, de chamar a responsabilidade, de se impor, de dizer assim, não, eu posso fazer, eu tenho condição. Então com a expulsão eu vejo esse retrato, sabe, da melhoria no campo, E você falou em relação ao Pipico, mas por causa do desgaste. O Pipico ele estava contribuindo em uma condição de segurar a bola e fazer com que nós saíssemos, mas chegou a um ponto que ele não estava conseguindo mais por causa do desgaste. E eu coloquei o Lucas que é um cara de velocidade ali de falso 9, para justamente explorar a velocidade do mesmo, e até conseguimos em um lance, que foi o lance que o Lucas conseguiu chegar lá com condição de finalizar. Mas, gente, com um a menos, da forma como o jogo foi desenrolando, eu não podia pensar em atacar, eu tinha que me precaver. Por isso também a entrada do Ian, zagueiro, fazer uma linha de 5, ganhar na bola aérea, que infelizmente tomamos o gol de bola aérea, que é uma arma forte do Retrô. Então a saída do Pipico foi mais por essa condição. Claro que alguns atletas que entraram talvez não corresponderam, mas porque é muito difícil o atleta que entra ali entrar na rotação do jogo com a situação adversa como estava. Mas talvez se a entrada desses atletas fosse um pouquinho mais positiva, a coisa fluísse do jeito que nós esperávamos, mas também é exigir demais devido ao retrato que a partida estava apresentando. A logística, por favor. A logística que eu sei que sai de 2h30, cara. O que eu sei é que 2h30, a chegada lá em Minas, salvo me engano, eu estou falando aqui, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é entre as 9 da manhã. Eu sei que chegando em Confins até Governador Valadares são 7 horas de ônibus. Então, a logística ficou ruim de saída, principalmente de Recife, justamente por causa dos voos. Nós tínhamos a condição de sair um pouquinho mais tarde, mas ia chegar na madrugada da segunda. Então, preferimos perder, que já vai ser um sono praticamente perdido por causa do jogo, por causa da adrenalina do jogo. Essa noite que aí vamos conseguir recuperar mais na frente. Mas é passar por cima da adversidade. O torcedor seja sabedor de que não é por causa da logística que nós vamos usar ela como bengala. Pelo contrário. Hoje o torcedor fez a parte dele. Quando eles gritaram o time de guerreiros, o time cresceu ainda mais. E eles saibam que eles fiquem cientes de que nós vamos representá-los lá em Minas Gerais, assim como eles merecem ser representados. Ranieri, ainda sobre aquela questão da saída... Você vai falar? Hoje, estou aqui. Ainda sobre aquela questão da saída de Tarles. Matheus Inácio comentou na publicação que era algo que muitas vezes o rendimento deles não dependia só deles, que era alguma coisa externa, dando a entender que teria algo externo que comprometeria o rendimento deles aqui. E Anderson Ceará concordou. Há algo nos vestiários ou então nos bastidores que esteja atrapalhando o rendimento deles? Por exemplo, o Anderson Ceará passou aquele período fora, que você inclusive já explicou sobre isso, que foi para a melhora dele, e hoje ele foi bem mais uma vez. Então, assim, há algo relacionado a isso que esteja incomodando os jogadores, que eles venham conversar com você ou não em relação ao vestiário? Sara, eu vou lhe responder aquilo que eu mais falo para os meus jogadores. As redes sociais, elas não são a verdade da vida. É isso que eu posso responder para você. O que se comenta numa rede social, o que se fala nela, às vezes a gente recebe tanta carga positivas e negativas a nível de comentários que se chegam nas nossas redes sociais, e eu costumo me blindar disso. Eu não absorvo, procuro também não ver, não observar, não levar para dentro, não levar para o interno, porque sei que não é a verdade. Algumas redes sociais as pessoas estão lá se retratando como se estivesse tudo bem, mas por trás daquilo ali tem uma coisa muito negativa, infelizmente. E o que se fala ali eu não levo como verdade da vida. Então o que o Inácio falou, eu não vejo, não entendi, até agora não entendi o porquê aquele comentário. E se comentou, deveria ter sido direto, por isso que eu falo que não é a verdade da vida, porque tem que ser direto. Não conseguimos render por isso, sabe? Sendo bem direto. Também falta uma autocrítica também nesses comentários, de assumir, eu não fui bem por condição minha, eu fui mal por condição de alguém. Então assume, fala o que tem que falar e pronto. Em relação à situação do Ceará, eu ainda vou conversar com ele e falar para ele para ter um pouquinho de sabedoria naquilo que vai curtir, naquilo que vai comentar, naquilo que vai postar, porque nem todo mundo precisa saber o que ele acha que é a verdade ou não.
Eu vejo bem dessa forma. Agora, dizer que dentro do Arruda tem um negócio obscuro, que está tudo errado, não. Eu chego ali no vestiário, eu vejo o sentimento de todos. Aquela entrega ali que vocês viram com a menos é o retrato do meu grupo. É o retrato fiel do meu grupo. Um grupo que briga um pelo outro, que corre um pelo outro e que é muito verdadeiro um para com o outro. Ali dentro se tem muita discussão, se tem muita briga, se tem muita coisa que serve como processo de evolução para nós. Mas falar que dentro do Arruda existem situações obscuras, eu, no relacionamento com o meu grupo, no relacionamento com a diretoria, não vejo nenhum relacionamento, senão eu não estaria aqui. Eu sou um cara graças a Deus, de muitas verdades. E sou sempre verdadeiro quando vocês me questionam. Fui verdadeiro com a situação do Ceará, não foi por causa de condição física, por isso, por aquilo. E esperem de mim sempre a verdade. Então, acho que eles deveriam ter sido mais diretos naquilo que eles comentaram. Raniel, é o jogo mais decisivo do ano para o Santa, esse contra o Democrata? Todo jogo é decisivo, João, para o Santa. Todo jogo. Aqui não tem jogo fácil. A gente representa uma camisa muito pesada, João. E qualquer jogo que nós vamos fazer e nos condicionar a participar é sempre o decisivo. Porque no Santa Cruz não é um time acostumado a vencer. E seja qualquer jogo, seja ele de um pernambucano com um nível de significância menor, ou seja esse de Copa do Brasil, que dá o suporte que a diretoria precisa, que faz com que nós avancemos de fase, que tenha uma repercussão boa, porque traz repercussão e valorização profissional cada passo que você dá na Copa do Brasil. Então, tem sempre um jogo decisivo na frente do Santa. Nunca tem um jogo que dê para você respirar, que dê para você ter tranquilidade, porque é uma pressão muito grande vestir essa camisa. Uma pressão boa, porque se você é pressionado é porque você é privilegiado, porque você tem condição de se pressionar. Então, todo jogo para nós é decisivo. E esse ainda mais. Nossos atletas, eles são sabedores de que aqui nós precisamos nos pagar. Como é que nós nos pagamos? Dando o suporte que a diretoria precisa a nível de conquistas financeiras, e essa competição nos dá essa condição. G2, Daniel Pereira, Ariel, Ítalo Silva, alguém para terça-feira, o que já te passaram? A boa notícia é que G2 fez o exame, né, foi uma constatação aí o médico que vai explicar, de um cisto, não sei explicar direito, só sei que houve um rompimentozinho, por isso que o incômodo, mas o próprio atleta disse: professor, pode contar comigo que eu vou, que a gente faz o processo de recuperação que precisa para contribuir de alguma forma. Então, o G2 desses que você falou é um provável que possa viajar. Mas eu vou ter ainda a conversa agora com ele ali, porque eu preciso dele no 100%, porque o jogo lá exige isso. Assim como hoje exigiu 110, porque saiu o João e cada um teve que dar 10% a mais para justificar a ausência do João. Você lamenta a saída do Thales? Cara, quem trouxe o Thales para cá fui eu, João. E eu me sinto muito culpado. Falava isso pro grupo ontem, a saída do mesmo. Me sinto muito culpado porque eu não consegui fazer com que ele rendesse aquilo que ele deveria. Mas também tenho total consciência que eu fiz meu trabalho, dei as oportunidades e, infelizmente, não teve a evolução que se esperava. É isso. Eu fico triste comigo e pelo atleta também, pela saída. Mas a vida do futebol é muito dura, né? Ela tem dessas situações de idas e vindas, de saídas e chegadas. Então, é bem isso. Eu escolhi o atleta e não consegui fazer com que ele rendesse. Tenho essa parcela de contribuição negativa, mas entendo também que precisava de uma condição de aproveitar melhor as oportunidades vindas dele. Então, é isso. E todo e qualquer atleta que eu trabalho, eles são sabedores disso. Eu boto os meninos para jogar, como eu botei o David hoje, mas o trabalho que é feito ali dentro é para condicionar todos a jogarem. Tanto que o departamento médico às vezes fica impressionado comigo porque machucou fulano. Aí eu não tenho aquele desespero, porque eu já tenho que pensar em quem vai entrar no lugar dele. Fico triste com o que saiu, mas tenho que pensar em quem vai entrar no lugar dele e se aquele cara está trabalhado. Eu sei que ele está trabalhado, então é bem em cima disso. Então há uma tristeza sim pelo não desenvolvimento positivo que nós esperávamos, principalmente eu que o contratei pelo atleta.